Olá, seja bem-vindo a Tour Rural na TV. Hoje o programa é muito especial. Nós vamos mostrar para vocês um documentário que foi Prêmio Nacional aqui da Tour Rural TV, uma coprodução com a Mídia 2 Comunicação e que retrata a Vila dos Operadores na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nós vamos fazer uma viagem, uma volta ao tempo para entender como foi construída a usina de Jupiá, que fica ali na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, e como esses operadores contribuíram para o progresso da eletricidade no estado de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul. É uma viagem que contribui para o nosso turismo rural, sem contar muita história. Roda a vinheta, porque o programa já está no ar. E a nossa viagem começa agora. Vamos para a Vila dos Operadores, trazer a história, saber como está hoje com essas belas imagens. Vem comigo! Olha, meus pais chegam em 1965, já no início da construção da usina, né, da parte de concretagem. Naquela época não existiam empreendimentos iguais a esse. A Vila dos Operadores foi o primeiro empreendimento pensado nessa humanização e para nós se tornou algo visceral. Nós fomos criados aqui, os meus irmãos já chegam, né, de uma idade muito tenra. Eu nasci aqui na Vila dos Operadores. E ao longo dos anos, todas as experiências que tivemos aqui, elas foram praticamente indescritíveis. A humanização, o modus vivendi no qual a CESP proporcionava, o bem-estar coletivo e também a fraternização das pessoas que aqui moravam, foi uma experiência que mudou completamente a nossa rota de vida. Nós saímos em 82 daqui, depois nós praticamente andamos todo o Brasil, meu pai trabalhando em hidrelétricas, daqui nós fomos para Itaipu. E no final já da vida praticamente, na aposentadoria, nós decidimos voltar para essa região e principalmente criar novos vínculos aqui com a Vila dos Operadores. A Vila dos Operadores foi um empreendimento, foi o primeiro empreendimento, né, conjuntamente com a Vila Piloto, que foi a primeira vila destinada dentro dessa concepção da arquitetura moderna. Foi uma das maiores cidades sazonais da América Latina para abrigar 15 mil trabalhadores. E posteriormente a Vila de Operadores, que foi a vila para os trabalhadores permanentes, ela serviu de modelo para todos os outros empreendimentos nacionais, principalmente nos anos 60, 70 e 80. A nossa vida se margeou através das vivências e experiências da Vila dos Operadores. Aqui nós criamos lastro, aqui nós compartilhamos e também vivemos os melhores anos da nossa vida. Aqui era um organismo vivo, né? Nós tínhamos tudo, nós não pagávamos água, nós não pagávamos telefone, nós não pagávamos aluguel. A gente tinha um pomar maravilhoso aqui, que oferecia frutas, verduras pra gente, né? Uma escola espetacular, né? Meus filhos estudaram aqui. E eles tiveram liberdade de brincar, de crescer, né? Tiveram uma infância muito feliz. Era uma maravilha, porque todo mundo era maravilhado para morar numa casinha dessa aqui. Aqui foi um paraíso em determinado momento para os trabalhadores da CESP. Aqui nós vivemos os melhores dias das nossas vidas e nós criamos vínculos inseparáveis a partir desses anos que passamos aqui. A experiência ela contribui para o discurso, né? O discurso
da Vila de Operadores era um discurso humanizante, um discurso que tinha uma proposta filosófica pautada nessa concepção arquitetônica que a Planemac e também o Ernest Robert de Carvalho Mange, que foi o arquiteto, programou para esses empreendimentos, principalmente os empreendimentos da CESP. Todos participavam independentemente de classe ou de situação social aqui dentro e de cargo, né? Isso era uma coisa que era completamente combatida e o modo com que a vila foi pensado, ela também impelia esses tipos de atividades. Nós não tínhamos um espaço muito grande do quintal, dessas áreas que são áreas restritas da casa, mas nós tínhamos um espaço comum muito bem programado, muito bem paisagizado e muito bem distribuído para todos os funcionários que moravam aqui na Vila dos Operadores. Eu cheguei aqui em 8 de julho de 1976. O empreendimento do complexo de Urubupungá, primeiramente criado pela Celusa, que era Centrais Elétricas de Urubupungá S.A., uma empresa de participação mista do governo federal, mais o governo do estado de São Paulo, foi criada exclusivamente para a construção desse complexo. Desde o início do século XX que vários estudos, inclusive com Euclides da Cunha, no primeiro momento, em 1905, eles já determinam o potencial hídrico, hidrológico e hidroviário do Rio Paraná, nessa porção do Rio Paraná próximo à nascente. O empreendimento foi o maior do mundo. Foi o primeiro empreendimento a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada. Foi o primeiro empreendimento do Brasil, o maior empreendimento do Brasil, em que criou know-how para que as pessoas participassem desse grande empreendimento, criasse esse know-how brasileiro na planta de energia hidrelétrica. Os volumes, o montante da construção e também do desenvolvimento desse empreendimento foi colossal. Foi uma coisa grande à sua época e também teve a participação efetiva não apenas do governo federal, mas também da classe internacional como um todo. O hotel faz parte de toda a construção da vila. No projeto da vila, no primeiro projeto destinado da Vila dos Operadores, na sua primeira planta já constava do hotel. E o hotel era um hotel de trânsito. Esse hotel era para que todos os funcionários, engenheiros, administrativos, técnicos que viessem a trabalho pudessem ficar alojados nesse hotel. De primeiro momento, principalmente durante o regime militar, a visitação da comunidade internacional era muito grande. Então, governadores, presidentes da República, eles eram recebidos aqui para a primeira visitação à usina de Jupiá e eles ficavam hospedados nesse hotel conjuntamente com os funcionários da CESP. Esse hotel chegou a ser 5 estrelas. O nível que se tinha de qualidade e de requinte na estrutura, por exemplo, o couvert do restaurante era muito diferenciado. A mesa sempre era composta por 3 a 4 ou 5 tipos de talheres, 3 tipos de prato, 3 tipos de taças e o serviço naquela época era um serviço à la carte. Você demandava o que você queria dentro desse e existia uma cozinha industrial que fornecia o melhor do serviço gastronômico para os funcionários. O hotel ele se torna um ícone também, porque os presidentes da República eles vinham para cá. Hoje, onde nós estamos, era um lugar destinado ao pouso de helicópteros. Eles eram recebidos no aeroporto de Urubupungá, que naquela época era um aeroporto com uma metragem de pista internacional, construído pela CESP para receber aviões de grandes tamanhos e também aviões de serviço para o complexo de Urubupungá. Eles chegavam no aeroporto e também eles paravam aqui do aeroporto, eles vinham com o helicóptero, paravam aqui do lado do hotel e eles ficavam hospedados aqui no hotel, que naquela época nós chamávamos de pousada. Então a pousada também faz parte dessa construção mental, dos moradores e também de nós que vivemos aqui naquela época. Aqui eu não lembro apenas do hotel, mas eu lembro do senhor José, que era o gerente do hotel, que era o meu vizinho. Eu me lembro dos garçons que trabalhavam aí, como o Dirceu, as figuras
elas passam a ter nome a partir do momento em que essa filosofia de vida é pautada na experiência, na contribuição e na vivência coletiva que foi já estipulada e oferecida pelo processo arquitetônico no qual a Planemac traz dentro desse projeto que naquela época era um projeto de grande montante. Hoje o complexo de Urubupungá ainda é um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo. Governadores como Adhemar de Barros, presidentes da República, como todos os presidentes durante o regime militar, que foi a época de construção e também a época de desenvolvimento desse grande polo energético, né, que é o Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, Castelo Branco, todos eles vinham em visitação com representantes internacionais, representantes e chefes de estados internacionais, e eles, dentro desse processo, eles faziam a visitação na Vila dos Operadores. A Vila dos Operadores, ela vai tomar uma proporção muito grande em função dessa filosofia e dessa linhagem arquitetônica que de primeiro momento coloca a Vila dos Operadores como uma matriz, como o início de um empreendimento humanizado dentro da moradia de trabalhadores e empreendimentos nacionais. Nós estamos na cabeceira da usina, de frente para o reservatório da usina. Isso criou uma mentalidade quase ribeirinha, essa relação que nós tínhamos com a água. Aqui, de primeiro momento, quando faz o alagamento, né, quando represa a água, vários animais, inclusive serpentes, né, outros tipos de inseto, eles eram comuns aqui na Vila dos Operadores, e desde aquela época, desde a criança, da menor criança até o mais idoso, nós tínhamos vários treinamentos aqui para que a gente tivesse uma melhor vivência e experiência com essa característica ribeirinha e às vezes náutica da Vila dos Operadores, né? Nós somos cercados por água, então nós tínhamos desde cursos de ofídeos, né, que era como identificar uma cobra, quais são os primeiros socorros, até aulas de natação oferecidas para as crianças, para os funcionários e também para os estudantes da escola, né? Naquela época nós tínhamos o que era chamado de maternal pré-primário, para as crianças a partir dos 2 anos, e também nós tínhamos o ginásio. Todo o convívio era feito dentro dessas áreas sociais, lembrando que uma vez que nós já não tínhamos quintal. Então as atividades náuticas eram muito importantes, né? Todo esse complexo que a gente vê aqui atrás, que na época nós chamávamos de murão, né, em função dessas construções em concreto, elas eram destinadas a esse convívio e também essas atividades, sejam elas atividades da pesca, atividades do nado, dos moradores com relação ao rio. Foi criado desde o início um atracadouro, muito importante, foi criado essa parte de concreto onde nós vemos ali que era uma parte utilizada pelos moradores para pesca. Então, o convívio que se tinha com a natureza, o convívio que se tinha com as relações da água era muito estreito, muito efetivo, né? Nós tínhamos, todas as atividades nossas eram praticamente voltadas para a água. Começava na piscina do clube e depois terminava na prainha, né, que nós tínhamos uma praia particular, e terminava nessas relações de pescas, as relações esportivas com a água já desde um primeiro momento. Ninguém ficava em casa. Chegava às 6 horas da manhã, o pai chegava do trabalho, as pessoas chegavam no trabalho e já desciam para as quadras, desciam ali para o clube social e havia uma bela de uma comunhão ali entre pessoas. Nós vivíamos praticamente 24 horas, né? Eu convivia 24 horas, porque eu acordava e ia para a escola. À tarde, todos os meus amigos, né, eram praticamente a minha família, porque nós compartilhávamos o mesmo local, né, compartilhávamos as mesmas necessidades e também os mesmos sonhos a partir do momento em que nós compartilhávamos tudo junto. E à noite e à tarde nós estávamos aqui no clube, que também não era um clube criado dentro dessa concepção do concreto, porque ali dentro haviam pessoas que foram eternizadas na nossa memória, como o Calixto, que era gerente do clube, como o Juarez, que era gerente do clube, como os garçons, como o Sebastião, como o Custódio e uma vasta gama de outras pessoas que conviviam com a gente aqui. E isso foi importante para a criação dessa mentalidade coletiva nossa e também para a aproximação familiar
fraterna que nós compartilhamos até hoje, né? Hoje, anualmente, há um encontro de ex-moradores e de pessoas que saíram aqui já desde um primeiro momento e que esse empreendimento mudou completamente a vida delas e elas não esqueceram nunca mais. Então, há moradores dos anos 70, dos anos 80, dos anos 60, que se encontram uma vez por ano aqui, justamente para relembrar e também cultivar um pouco mais dessa memória e dessas relações afetivas no qual a Vila dos Operadores proporcionou para todos eles, indescritivelmente.